Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos ao conjunto de webinários Cidades em Perspectiva. Hoje nós estamos na segunda sessão, que trata do urbanismo social e segurança pública. Eu sou Larissa Kruger, professora, coordenadora adjunta da pós-graduação em Urbanismo Social, Políticas Públicas, Gestão Urbana e Sociedade, do Centro de Estudos das Cidades do INSPER, e sou coordenadora adjunta do Núcleo de Urbanismo Social, Segurança Pública e Territórios do Centro de Estudos das Cidades do INSPER. E hoje eu vou ser a moderadora da sessão. Bom, para iniciar nossa discussão, vale a pena trazer um contexto a respeito do urbanismo social e a sua relação com a segurança, né? Hoje nós vamos falar sobre as estratégias de transformação social de territórios, sobretudo de territórios vulnerabilizados, e como os municípios podem colocar elas em prática em seu dia a dia. Os resultados dessas estratégias estão, como nós discutimos cotidianamente dentro dessa escola, baseados em dados e na melhoria de indicadores sociais. O urbanismo social ele nasce em Medellín, né, e vem sendo implementado em diferentes países da América Latina, como Bogotá, Iztapalapa, o próprio Brasil. Mas ele tem como o seu avô, né, uma vez que as políticas públicas elas são netas, filhas, né, de outras políticas públicas, né, o programa Favela Bairro, do Rio de Janeiro. Nós sabemos que existem uma série de desafios e de limites na transferência de políticas públicas, né? Como aspectos da estrutura institucional, do legado das políticas setoriais, da dimensão de centralização e descentralização de poder, seja ele na perspectiva do financiamento ou da própria fragmentação política de cada país, né? Esses aspectos eles têm grande influência na formulação e na implementação de políticas públicas, e isso traz uma dificuldade de replicar políticas. No entanto, a gente tem um caminho já trilhado no campo do urbanismo social, né? Então, nós temos uma trajetória de estratégias que são adaptadas ao contexto brasileiro na política pública de urbanismo social, e hoje a gente vai falar de alguma delas. Bom, sem mais delongas, eu gostaria agora de apresentar os nossos palestrantes de hoje. Eu quero começar falando do professor Ricardo Balestreri, que coordena o Núcleo de Urbanismo Social, Segurança Pública e Territórios do Centro de Estudos das Cidades, do INSPER, meu parceiro, né, de trabalho. O Ricardo, além de nosso coordenador aqui na escola, também é membro do Conselho Nacional de Segurança Pública, foi diretor de ensino e pesquisa em segurança pública, foi secretário nacional de segurança pública do governo federal, presidiu a seção brasileira da Anistia Internacional, também foi secretário de segurança pública e administração penitenciária, secretário-chefe do Gabinete de Assuntos Estratégicos do Estado de Goiás. Ele recebeu o Prêmio Nacional de Direitos Humanos da Presidência da República, é agraciado com mais de 80 comendas militares e civis, é autor de diversas obras e, no Pará, foi secretário de Estado de Articulação da Cidadania entre 2019 e 2022 e criou e implementou a política pública Territórios pela Paz, Ter Paz, e as Usinas da Paz, Use Paz, que é uma experiência consagrada nacionalmente, uma referência de urbanismo social. Quero apresentar também nosso segundo palestrante, Eduardo Pazinato, que é advogado, mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é doutor em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E apresentar nossa terceira, mas não menos importante, palestrante da noite, que é Ivanilda Vieira, pedagoga, administradora escolar, pós-graduada em Informática Educativa, servidora pública estadual. Ela foi gestora do programa Territórios pela Paz do Pará, que é o programa de urbanismo social do governo do Pará, e atualmente coordena a Usina da Paz do território de Cabanagem. Bom, trazendo alguns pontos sobre a nossa dinâmica de hoje, né? Nós temos aqui no chat nós vamos enviar pelo chat algumas informações complementares a respeito das palestras, né, links relevantes, a própria biografia dos nossos palestrantes.
E no final das apresentações, nós faremos um diálogo, a gente espera receber as questões de vocês pelo Q&A, que também a gente vai filtrando aqui, espera responder e fazer um diálogo com os nossos palestrantes da noite. Bom, sem mais delongas, eu queria passar a palavra para o Pazinato, que vai começar. Eu queria trazer a provocação, né, da dimensão da discussão da segurança estrito sensu e da segurança cidadã, né? Como a gente trabalha, né, a discussão da prevenção e da promoção de direitos humanos, sobretudo considerando o contexto, né, o modelo federativo brasileiro, onde existe uma responsabilidade compartilhada entre os entes federativos, né? Qual é o lugar dos municípios, né, na nossa política de urbanismo social e segurança cidadã? Boa noite a todas e todos. É um enorme prazer compartilhar com vocês dessas reflexões e desse diálogo. Quero cumprimentar inicialmente a professora Larissa, em nome dela, toda a organização dessa série de webinários. Importante contribuição do Centro de Estudos sobre Cidades, do Lab Arquifuturo, acerca de temas que são tão candentes e tão atuais na agenda pública brasileira, né? Sobretudo considerando que nós acabamos de sair de um processo eleitoral com uma ampla participação social e a renovação ou a mudança, né, dos novos mandatários e mandatárias que assumem a administração das cidades brasileiras a partir de 1º de janeiro. De modo que esse webinário, especificamente sobre a conexão de urbanismo social e segurança pública, é absolutamente importante para subsidiar os novos gestores, as novas gestoras, acerca do que há de mais moderno, inovador e com impacto na promoção de direitos, no fomento da convivência no espaço da cidade e, obviamente, na prevenção das violências. Eu preparei uma apresentação mais visual, de modo que facilite a própria participação e interação, né, da audiência. Eu vou procurar ser bastante objetivo em função do nosso tempo portanto, vou estabelecer essas conexões entre o município, né, a cidade, as políticas públicas municipais de segurança e sua interface com o urbanismo social e a centralidade e o protagonismo que os municípios podem e devem ter nesta agenda que conecta a dimensão do território com a prevenção qualificada das violências. Mas vou fazer isso, obviamente, de uma maneira bastante telegráfica, trazendo algumas provocações e estabelecendo um diálogo com os colegas que vão me suceder, muito particularmente com o professor Ricardo Balestreri, que é um colega e um gestor público de alta relevância, a quem nós também rendemos nossas homenagens e toda admiração, né? E a nossa colega e gestora pública, professora, a Ivanilda. Eu tive já a oportunidade de conhecer o trabalho dela em Belém, no Pará, com a gestão da Usina da Paz na Cabanagem, e certamente será muito rica essa interação. Primeira questão que me parece importante que os novos e novas gestores compreendam é o contexto histórico e o impacto que ela tem na dinâmica da violência e crime nas cidades. Obviamente, eu vou aqui ser bastante direto em relação a alguns aspectos históricos. O professor Balestreri, na sua apresentação, vai certamente ilustrar essa referência com dados, indicadores sobre a dimensão do problema da insegurança, da violência e do crime no Brasil, mas é importante que nós compreendamos que nós estamos situados num país latino-americano com uma extensa e larga trajetória de produção e reprodução de desigualdades estruturais, né? Essas desigualdades estruturais aparecem na interface da desigualdade social, mas também de um conjunto de desigualdades que produzem violência, sobretudo relacionados a esse binômio raça, etnia e gênero, né? Temos um legado, como é próprio de toda a região da América Latina e Caribe, escravagista, né, que confere até hoje, não só no campo da segurança pública, mas em outras políticas públicas, o impacto do chamado racismo estrutural, né? Fomos forjados numa cultura patriarcal e, portanto, o machismo também está na base da prática de violência, sobretudo aquelas que ocorrem no ambiente doméstico e intrafamiliar.
quando nós não conseguimos reconhecer as diferenças e a diversidade, respeitando-a, né, inclusive em relação à orientação sexual, e o Brasil, infelizmente, tem também uma larga história de produção de violência, discriminações e crimes contra a população LGBTQIAP+, né, naquilo que se convencionou chamar de LGBTfobia, né? Esse é um outro componente que impacta a dinâmica da segurança. E um elemento muito importante, e aí nós já começamos a estabelecer pontes de contato, de conexão entre a segurança pública municipal e o urbanismo social, é justamente as mudanças climáticas, os riscos ambientais e o impacto do acirramento dessas várias desigualdades, da perpetuação da pobreza a partir das mudanças climáticas que têm atingido diretamente as cidades e a todas e todos nós de uma maneira muito forte, contundente, sobretudo no Brasil, com episódios bastante complexos, né, em que nós fomos, de alguma maneira, autores e vítimas, né, nos últimos 2, 3 anos, com uma grande repercussão. Então, tendo com base esse contexto histórico, que é onde as cidades estão inseridas, sejam elas pequenas, médias ou grandes, nós precisamos compreender que na área da segurança nós estamos vivenciando uma problemática complexa, multifatorial, multicausal, e que, portanto, as soluções no âmbito das políticas públicas de segurança terão de ser necessariamente igualmente complexas. E para que a gente possa avançar na compreensão dessa complexidade, a gente precisa superar a gestão, como eu chamo de gestão por espasmos, né? Orientada pelo achismo, pelos meios de comunicação, e dotar a gestão pública municipal, também na área da segurança, com uma governança integrada que seja baseada em evidência, identificando os territórios com maior ocorrência de violência e crime, com maior vulnerabilidade social e produzindo uma intervenção integrada, focalizada e territorializada, que possa fortalecer os fatores de proteção. Entre os fatores de proteção, precisamente, estão as políticas públicas que se relacionam com o urbanismo social. E mais na sequência veremos o impacto que isso tem na área da segurança. Portanto, é necessário, com base nessa complexidade e numa governança integrada, compreender que as políticas públicas dessa área precisam necessariamente conjugar políticas de segurança pública, que são aquelas que incidem na dimensão do controle, da repressão qualificada da criminalidade violenta, com políticas públicas de segurança, baseadas justamente na prevenção diversa e qualificada das violências. Logo, os gestores que estão assumindo a gestão pública ou que renovaram seu mandato precisam ter claro que a segurança é um direito social previsto no artigo 6º da Constituição e, portanto, é a partir dessa lente interpretativa que nós precisamos compreender e posicionar o papel do município. O município tem um papel estratégico nesse modelo federativo, como disse a professora Larissa, que tem uma natureza trina, formado por União, Estados e municípios, em que a autonomia federativa confere constitucionalmente competências que são compartilhadas. Algumas são comuns, outras são exclusivas, outras são compartilhadas na área da segurança pública. E o município é aquele ator que, assim como na saúde, vai atuar na saúde primária, assim como na educação, o município vai atuar na educação básica, também na segurança ele vai atuar na segurança pública básica. Ou seja, potencializando o desenvolvimento de políticas públicas que possam avançar no entendimento de que não haverá direito à segurança sem a segurança desses outros direitos fundamentais e sociais historicamente sonegadas a determinados territórios e segmentos sociais. E é precisamente aí, nessa arquitetura de uma nova governança territorial, integrada, baseada em evidência, e no fortalecimento das políticas públicas de prevenção das violências, é que se inserem as políticas relacionadas ao urbanismo social. De modo objetivo, eu poderia dizer que as políticas públicas municipais de segurança, elas abarcam pelo menos 5 dimensões. A primeira é justamente o papel que o município tem por induzir, numa instância de governança, de coordenação da política municipal, a exemplo de um gabinete de gestão integrada municipal, uma interface com os órgãos estaduais e federais de segurança pública, atuando, né, e contribuindo para induzir essa
gestão integrada, essa governança integrada em prol da repressão qualificada da criminalidade violenta. A segunda dimensão é aquela que se relaciona justamente com o foco na prevenção social da violência, ou seja, atuando nas raízes socioculturais e econômicas que estão na base da cooptação pelo crime organizado, pela criminalidade urbana, de jovens, sobretudo, para atuarem nos mercados ilegais de armas, drogas, que fazem parte da dinâmica da maioria das cidades brasileiras, inclusive cidades pequenas e médias do interior do Brasil. O terceiro aspecto é aquele que se relaciona com a efetivação e a garantia dos direitos humanos. O quarto e o quinto têm total relação com o urbanismo social, ou seja, o quarto é o desenvolvimento de políticas públicas de segurança relacionadas à dimensão socioambiental, que mudam a percepção, a ocupação daquele espaço e a própria convivência entre as pessoas naqueles territórios, contribuindo para aquilo que eu estou chamando aqui de prevenção situacional das violências. E, claro, políticas públicas que atuem ao nível da gestão de riscos e de respostas a desastres humanos e naturais, que são cada vez mais candentes e necessárias de uma atuação premente, estruturada, planejada do Estado, em que as políticas de urbanismo social podem contribuir. Nesse sentido, nós temos 5 diretrizes fundamentais que estão relacionadas com a interface entre segurança pública municipal e urbanismo social. Focalização territorial, as intervenções devem se dar nos territórios, sobretudo aqueles mais vulnerabilizados e expostos a violências. Porque precisamente uma intervenção focalizada ali territorialmente, com base em evidência, numa estratégia integrada, inclusive federativamente integrada, liderada pelo município, mas em conjunto com o Estado e com a União, com o engajamento cívico e a participação social, a cogestão dessas políticas públicas com a cidadania, precisa contemplar as múltiplas relações e dinâmicas físico-geográficas e sociocultural dos territórios. Priorizar aqueles segmentos sociais mais expostos a situações de violência e crime, né? Juventudes, mulheres, população LGBT, QIAP+, né? Com o recorte transversal de gênero e também étnico-racial. Otimizar os recursos físicos e humanos existentes com emprego de tecnologias e inovações, trabalhar o monitoramento e avaliação dessas políticas públicas e incluir, obviamente, uma gestão e uma governança compartilhada com a cidadania. Isso são orientações que a gente poderia dar para os gestores e as gestoras que estão assumindo esse desafio, que estão na nossa audiência e que, portanto, compartilham deste desafio cotidiano. Vou agora rapidamente, né, acho que tem talvez 5 minutos, nem isso, mas vou telegraficamente só partilhar 3 exemplos, né, de questões que estão na ordem do dia de experiências. Uma internacional, a de Medellín, que certamente todos nós falaremos, né, como um case global de urbanismo social e segurança cidadã. A de Canoas, que foi a experiência em que eu tive a possibilidade de contribuir como secretário municipal de segurança cidadã. E, por fim, um rápido drop sobre guarda municipal, que é um ator importante nesse contexto, que precisa estar conectado, inclusive, a essa dimensão da segurança pública básica do urbanismo social. Medellín é a experiência, digamos, mais consolidada, mais longeva na região, na América Latina e Caribe. E aqui a gente percebe a importância que esse ecossistema que se desenvolveu no território com intervenção urbanística de resgate da confiança da população no Estado e também de mudança da qualidade de vida da população a partir de um conjunto de intervenções tem um foco e um enfoque fundamental para a prevenção e redução das violências, né? Aqui um projeto social articulado com o setor privado, com a municipalidade de Medellín uma intervenção integrada envolvendo a área de proteção social, segurança cidadã e o fomento, né, de oportunidades de inclusão social e produtiva para aquelas juventudes que não fossem a arte, a cultura e a geração de trabalho e renda, eventualmente estariam sendo cooptadas pelo comércio, pelo tráfico de drogas e de crimes da região, né? Em Canoas, nós tivemos a possibilidade de desenvolver uma política de segurança que avançou em várias dimensões, foi muito beneficiada, e devo sempre publicamente fazer esse reconhecimento, pelo trabalho do professor Balestrelli, à época secretário nacional de Segurança Pública, na liderança do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, da gestão do então ministro Tarso Genro, né? Nós tivemos aí uma política de segurança cidadã integral. Eu vou destacar só os aspectos mais gerais de orientação
né, de como essa política de segurança cidadã foi estruturada em termos de instâncias de gestão, de participação social, de gestão da informação e programas que compunham um conjunto de projetos e ações articulados nesse amplo leque de intervenção, inclusive aquelas na dimensão da prevenção social das violências, como o Protejo, a Casa das Juventudes, as Mulheres da Paz, a justiça comunitária, a mediação de conflitos, né, experiência também que trouxemos lá de Medellín, de Bogotá, a Agência da Boa Notícia Guajuviras, que também ganhou o Prêmio Nacional de Direitos Humanos, é, e um conjunto de intervenções, e aí precisamente se materializa essa interface entre o urbanismo social e o resgate do papel protagonista do Estado através do município, naqueles territórios priorizados por conta da vulnerabilidade e da violência, foram territórios em que a intervenção se deu de modo integral e de forma integrada. Então, outras secretarias do município também aportaram a sua expertise, revitalizando áreas antes degradadas, para se tornarem espaços de convivência urbana, recuperando antigos lixões que passaram a ser recompostos como praças, como espaços públicos, áreas institucionais de acesso ao direito à cidade, né, como uma dimensão fundamental dessa perspectiva ampliada de segurança cidadã, recuperação de praças, o trabalho da arborização, da relação com a sustentabilidade, com o meio ambiente, saneamento, infraestrutura básica, construção de casas e moradias, regularização fundiária, asfaltamento de vias, né? Implantação da iluminação, que tanto impacta a percepção social, o medo, a insegurança no espaço da cidade, o desenvolvimento de políticas públicas intersetoriais integradas com a educação, com a saúde, né? Então, todo esse processo faz parte de uma dimensão integrada da atuação do município entre segurança pública e urbanismo social. O município do Rio de Janeiro, geralmente a gente pensa no UPP, né, a Unidade de Polícia Pacificadora, mas via município desenvolveu uma iniciativa interessante chamada UPP Social, que trabalhou justamente nessa perspectiva vários anos atrás, em que a urbanização, não a urbanização tão somente, né, mas um conjunto de intervenções urbanísticas, incluindo a urbanização, com infraestrutura, habitação, regularização, né, e intervenções mais amplas de outras políticas setoriais, foram agregadas numa estratégia de mapear os recursos institucionais existentes. Cada ponto desse é um equipamento público, né? Em verde, os CRAS, os CREAS da assistência social, em vermelho, unidades básicas de saúde, amarelo, as escolas, e laranja, as creches, né? Então, esse trabalho de atuação de inteligência municipal, né? Trabalhando a espacialização de dados, a correlação de indicadores, permitia um planejamento mais integrado, inclusive naquelas áreas com insuficiências de políticas públicas, urbanísticas e de demais outras intervenções, para justamente a recuperação desse território. Para terminar, os gestores e as gestoras, os prefeitos e as prefeitas municipais têm à sua disposição a possibilidade de ou de criarem e fortalecerem guardas municipais, ou de qualificarem e aperfeiçoarem o trabalho que as guardas municipais fazem, como uma polícia de proximidade, né? A estratégia da aproximação comunitária e dessa intervenção que está lastreada numa legislação federal que esse ano fez 10 anos, que é a Lei 13.022 de 2014, que é o marco regulatório e o Estatuto Geral das Guardas. Lá nessa lei, no artigo 5º, inciso 15, está prevista a possibilidade concreta de que os municípios estruturem estudos de impacto de segurança local. Ou seja, cada empreendimento público ou privado de médio ou grande porte que é desenvolvido, captado pelo município, também terá de fazer contrapartidas que possam fortalecer a segurança pública municipal e o urbanismo social, naquilo que a lei chama de estudo de impacto de segurança local. Infelizmente, essa lei data de 2014, faz uma década que está sendo implementada, na verdade 8 anos, porque houve 2 anos de vacatio legis, né? Ela começou a ser efetivada em 2016, e esse inciso 15 do artigo 5º, que trata das atribuições das guardas municipais, até hoje pende de regulamentação pelos municípios brasileiros. Então, quem sabe, a partir desse webinário, das gestoras e gestores que aí estão, a conexão com a segurança pública municipal e o urbanismo social não se desenvolve a partir da regulamentação também dessa lei federal. E com isso,
fortalecendo o papel do município como órgão de segurança pública estratégico do Sistema Único de Segurança Pública, previsto pela Lei 13.675 de 2018, que também completou 6 anos agora em agosto desse ano, e que tem um conjunto de informações, de dados, de orientações, de diretrizes importantes de serem observadas pelo município como protagonista da prevenção social situacional das violências, da inclusão do urbanismo social como parte dessa estratégia, não só nacional, mas sobretudo local, de territorialização das políticas públicas de segurança ao nível municipal. Sempre fazendo isso com base em dado, em indicador, em evidência, tomando decisões com base na ciência, para otimizar os parcos recursos físicos, humanos e materiais do município e efetivamente implantar aquilo que funciona, aquilo que dá resultado, aquilo que resgata a confiança da população, aumenta, portanto, a legitimidade do gestor público e, obviamente, confere uma capacidade de gestão e de governança maior para prevenir as violências e para reduzir a criminalidade no espaço da cidade. Muito obrigado pela atenção, desculpe se avancei no tempo, sigo à disposição para o nosso diálogo. Excelente. Muito obrigada pela exposição. Acho que a gente traz agora, queria escutar o Ricardo, né, refletindo um pouco sobre o drama da insegurança, como o drama da insegurança, né, pontos que Pazinato trouxe agora para a discussão, como ele impacta, né, como ele afeta a vida das cidades, como ele afeta, né, a vida e as formas de interação dentro dos territórios vulnerabilizados, sobretudo entre os públicos que são prioritários, né? Como muitas vezes o Pazinato trouxe a questão, a dimensão da juventude, né? Muitas vezes da primeira infância, enfim. Ricardo, eu queria te escutar sobre isso e também sobre a discussão da indissociação entre as políticas de urbanismo social e de segurança, né? Como a gente trabalha modelos de urbanismo social que trazem reformas que são amplas, né, mas que também são focais, né? Então, como funciona esses diferentes modelos de políticas de urbanismo social e como os municípios podem colocar ele em prática a partir da perspectiva da segurança não estrito sensu. Muito boa noite a todas as pessoas que estão conosco neste webinar. Eu inicio rapidamente cumprimentando com grande carinho e admiração os meus parceiros Maurício, professor Maurício, que coordena essa série de webinars, a minha querida colega de núcleo e amiga Larissa, os meus queridos Pazinato e Ivanilda, amigos já de muitos anos, e da LIDE, da luta, né, pelo urbanismo social com segurança cidadã. E quero especialmente a todos e todos vocês que estão conosco. Temos agora, pelo que eu vejo, 276 pessoas em rede. Isso é muito importante porque nós vamos plantando as sementes da transformação dessa forma. É preciso que a gente, ao longo da história, vá criando aquilo que no passado a gente chamava com grande ênfase, e lamentavelmente ficou um pouco esquecido, que é a massa crítica, né? Nós precisamos criar massa crítica no Brasil para que, em um dado momento, isso seja incorporado às políticas públicas e às políticas também de intervenção privada e do terceiro setor nas diversas frentes de urbanismo social e de segurança que são comportadas no nosso país, né? Então, agradeço muito a vocês o prestigiamento, e a ideia é seguir na abordagem do Eduardo Pazinato. Vocês vão ver que nós fazemos um alinhamento entre todas as abordagens, e nessa abordagem do Pazinato, a questão da segurança pública ela já ficou pautada como uma questão central, e eu queria trazer para vocês, como dizia a Larissa, alguns elementos desse imenso drama da segurança pública vivido pelo Brasil, que de tão evidente, de tão constante, acabou sendo banalizado, e a gente, pessoal, muitas vezes já não percebe mais a grandeza do problema que nós temos e quanto esse problema é impeditivo do fluxo de desenvolvimento nacional, né?
Então, nesse sentido, eu trago aqui algumas provocações intelectuais, fundadas em dados, sempre com as fontes, né? Eu vou me eximir de citar as fontes, porque estão já escritas ali, vocês depois podem pesquisar melhor. E podemos passar já para a primeira, né? Primeiro slide, onde nós temos alguns dados sobre... aqui nós temos, aliás, o Guia de Urbanismo Social, o Guia Prático de Urbanismo Social, recentemente lançado pelo Centro de Estudos de Cidades e pela consultoria Diagonal, através dos diversos autores que aí estão, onde a gente coloca muitas dessas questões que eu pretendo trazer aqui hoje, e é uma tentativa de exatamente ordenar os processos metodológicos para a construção de urbanismo social. E, às vezes a gente tem vontade política, mas a gente não sabe os passos a dar. Então, o guia traz isso, né? E a partir do guia que eu montei junto com a Diagonal, montamos esta apresentação, e eu pretendo trazer alguns dados para vocês, não sem antes dizer o seguinte: o drama da insegurança pública, muito bem ali preambulado pelo Eduardo Pazinato, o drama da segurança pública, ele é um drama, como eu disse, impeditivo do desenvolvimento nacional. Porque o direito humano à segurança pública, e aqui eu convido a todas e todos vocês a incluírem a questão da segurança como um direito humano, o direito da segurança pública, quando não respeitado, é interditor do processo de vivência dos demais direitos. O que é que significa isso? Quando nós não temos sequer segurança pública, nós não temos mais direito pleno a praticamente nada. Nós não temos direito a ir e vir, nós não temos direito à educação de qualidade, porque ela vai ocorrer sempre com autocensura dos professores e professoras, nós não temos direito ao livre empreendedorismo econômico popular, nós não temos direito a fluxos turísticos livres, nós não temos direito a nada sem segurança pública. E não é à toa que nós vamos ver depois, no slide que vem, que hoje a maior demanda da população brasileira, claramente revelada nessas últimas eleições, é a demanda por segurança, chega a superar a demanda por saúde e por educação, né? Então, não é à toa, porque a falta de segurança é interditora, ela interdita os demais direitos. E a população, mesmo sem conhecimento técnico profundo disso, ela percebe isso de maneira intuitiva. E nem sempre nós que estamos à frente da gestão pública ou privada conseguimos ter essa sintonia com a intuição popular de que segurança pública precisa ser pauta fundamental em qualquer processo de gestão pública, e eu diria mais, precisa ser pauta fundamental também na gestão privada, que também é interditada pela falta de segurança pública. Pazinato falava com muito brilho aí da questão da Colômbia, de Medellín, né? Que é muito matricial para todos nós na América Latina e hoje no mundo todo, e é preciso a gente lembrar que Medellín só começou a se transformar quando bateu no fundo do poço, e aí uma grande unidade entre gestão pública, gestão privada, né? Um grande pacto se formou e começou a transformar Medellín, que era a pior cidade do planeta, e hoje é paradigmática, visitada, conhecida por todo mundo que pretende implementar programas de transformação social com geração de oportunidades, né? Então, dito isso, que a falta de segurança é interditora dos demais direitos e, portanto, interditora do desenvolvimento nacional, queria destacar alguns dados que estão aqui no slide para vocês. Dados quase inacreditáveis, né? Em 2022, conforme, só vou fazer essa única menção aí a fonte, né? Depois vocês podem procurar as demais, conforme o Atlas da Violência do IPEA, portanto, um estudo produzido com muita seriedade, em 2023, nós, neste país, investimos em torno de 5,9% do produto interno bruto. Se a gente for somar isso aí, em termos absolutos, isso dá algo próximo, em torno de 600 bilhões de reais, né? Nesse mesmo quadro, o setor privado, só ele, o setor privado, bancou
4,2% do PIB com segurança pública. O que é, obviamente, uma quantia extraordinária, ainda que não deixe de ser extraordinários os cento e tantos bilhões investidos pelo Estado, pelas diversas instâncias do Estado brasileiro, né? Municipais, estaduais e federais, né? Então, nós temos aí, em primeiro lugar, essa surpreendente, né, quantia de recursos investida na segurança pública, e nem por isso nós deixamos de ter 1,7% do PIB como uma média, na verdade está mal colocado aqui, como prejuízos que nós temos a partir da insegurança pública no Brasil, né? Então, está ali como média de gasto, né? Na verdade, é o prejuízo, que significa o prejuízo anual que nós temos com insegurança. Então, nós temos um total de 453 bilhões em prejuízos gerados por movimentações ilegais, contrabando, pirataria, roubo, concorrência desleal, por fraude fiscal, sonegação de impostos e furto de serviços públicos, né? Estou vendo agora, permito uma correção, que esse dado de 1,7% do PIB, a gente precisa atualizar, porque ele não está em conformidade com os demais dados aqui. Então, vamos ignorar esse aí, vamos depois fazer a correção disso e enviar a vocês, mas vamos ficar com esses outros dados aqui trazidos pela CNI e pelo IPEA, né? Nós temos aí também uma taxa de 92,9% de homicídios na cidade mais violenta do país, que é a cidade de Santana, no Amapá, né? Mas temos já uma média brasileira superior a 22 homicídios por 100 mil habitantes. Um golpe de estelionato e congêneres a cada 16 segundos no Brasil. Pode passar outra, por favor? A criminalidade nas estruturas políticas, econômicas e sociais do Brasil, ela significa, começando lá pelo último box, que 23 milhões de brasileiros convivem com facções e milícias no próprio bairro. Uma investigação recente da Polícia Civil aqui de São Paulo apontou que o PCC, principal organização criminal do Brasil, sequestrou uma cidade inteira, a cidade de Guarujá, no litoral paulista. São dados que não vêm de mim, vêm de uma investigação policial, né? A maior preocupação, como dito, do eleitor é a segurança pública. O crime organizado já atua em mais de 20 atividades legais e afeta toda a economia brasileira. Recentemente, vocês devem ter acompanhado, se descobriu que um banco, entre aspas, criado pelo PCC, movimentou aqui em São Paulo 8 bilhões de reais para financiamento de campanhas políticas. E esse aí essa é só a ponta do iceberg, né, pessoal? A gente não viu o montante geral que foi investido nas campanhas políticas. A violência, portanto, drena o PIB do Brasil, e o combate ao crime, enquanto isso, utiliza fórmulas antigas. O que significa isso? Nós estamos há 40 anos no Brasil combatendo o crime do mesmo jeito. Em primeiro lugar, combatendo em locus equivocado. Nós jogamos quase todo o combate ao crime do Brasil nas favelas e vilas populares brasileiras, onde, obviamente, não se encontra a sede, não se encontra o comando do crime, já que nós estamos tratando de centenas de bilhões de dólares, né? Obviamente, nos territórios vulnerabilizados, o que a gente encontra é o varejo, né? Então, tentar desconstruir uma estrutura criminal a partir do varejo é um absurdo equívoco e, às vezes, faz a gente pensar se não é um equívoco cometido de má fé, né? Num país que ainda vive, como o Pazinato colocava antes, um contexto cultural de escravismo internalizado. Quer dizer, nós no Brasil superamos a escravatura como regime, mas não superamos o escravismo do ponto de vista ideológico, porque isso continua internalizado na vida nacional e, de maneira geral, com honrosas exceções,
nós continuamos administrando para a Casa Grande e contendo a senzala. Essas são as políticas predominantes de segurança pública nos últimos 40 anos da história brasileira, especialmente na chamada guerra às drogas, que chega a ser pior do que o próprio resultado da difusão das drogas na sociedade. São 40 anos de uma guerra perdida, de vidas de inocentes perdidas, especialmente dos inocentes do entorno dos conflitos. Eu incluo aí também dos inocentes bons policiais, que ali vão arriscar as suas vidas por resultados pífios, não por culpa deles, mas por culpa de um populismo político que domina o Brasil nos últimos 40 anos na área da segurança pública. Essa é uma questão administrada muito mais com o fígado e a bilis, com as emoções, do que com o cérebro e os neurônios. Então, os resultados são extraordinariamente negativos. O crime cada vez cresce mais, cada vez enriquece mais, cada vez se arma mais, e todas as vidas perdidas não nos levam a lugar nenhum. Quer dizer, é preciso alterar o paradigma, mudar o modelo se nós queremos obter resultados diferentes desses trágicos resultados dos últimos 40 anos. Pode virar o slide. O desenvolvimento do Brasil, portanto, está ameaçado pela insegurança pública, que é agravada pela falta da inclusão social. E aqui eu quero fazer menção ao chamado Exército de Reserva do Crime. Ainda que a quase totalidade das pessoas pobres, empobrecidas, seja heroicamente honesta, os pobres são heroicamente resilientes e honestos. Em termos percentuais, na pobreza reside ainda uma reserva moral do país muito forte. Mas, em termos absolutos, especialmente de jovens dos 14 aos 24, 25 anos, em termos absolutos, nós temos um exército de reserva infindável para substituição da mão de obra, inclusive dos comandos menores e dos comandos medianos da atividade criminal no Brasil. Quer dizer, essa política brasileira não dita e revelada, envergonhadamente executada, mas que é a política de tentar resolver o crime matando os criminosos ou prendendo os criminosos, é um desastre absoluto em termos de resultados. Nós não precisamos nem discutir isso do ponto de vista ético-moral. Nós podemos olhar para os resultados e ver que a falta de inclusão social alimenta indefinidamente a atividade criminal no Brasil. Pode passar? O contrário de insegurança, portanto, minhas amigas e meus amigos, é a convivência. Preciso devolver uma ambiência de convívio salutar a essas populações que estão há tanto tempo abandonadas como sucedâneas das senzalas, são meramente mão de obra aglutinada em territórios, né, onde o Estado não entra ou entra com extrema precariedade, mas quando entra com política de tiro, porrada e bomba, salvo exceções muito extraordinárias, né? Essa população que vive ainda como sucedânea da senzala, ela merece, precisa e tem direito a uma ambiência de convivência cidadã para a formação das redes de engajamento cívico e das redes de empreendedorismo econômico popular. Nós não temos hoje tempo de aprofundar isso, mas tem grandes dois teóricos de Harvard, o Robert Putnam e o David Lenz, que se debruçam sobre essa questão e que concluem que sem ambiência de segurança pública nós não temos condições de evoluir, né, de desenvolver as nacionalidades de maneira que todos usufruam das benesses produzidas pelo Estado de Direito e pelo ambiente seguro para a produção e para, enfim, para que se coloquem iguais oportunidades para todas as pessoas. Pode passar, estou acabando já o meu tempo. Urbanismo social, portanto, e segurança pública são indissociáveis. Nós não temos como realizar experiências plenas ou plenamente possibilitadas em termos de realizações de urbanismo social, onde o ambiente é dominado ou predominado pelo crime. Onde o crime domina, domina a tirania. Onde o crime domina, não há espaço para ir e vir, não há espaço para colocar pequenos negócios, não há espaço para que as professoras e professores se sintam seguros em sala de aula e possam fazer uma abordagem crítica
e analítica dos seus temas em relação à sociedade brasileira. Onde não há segurança pública, os serviços devidos pelo Estado vão ter dificuldade de entrar, o saneamento terá dificuldade de entrar, o serviço de iluminação terá dificuldade de entrar, o turismo terá dificuldade de entrar. Ora, há uma ordem toda de coisas que comprova que sem segurança pública não é possível haver práticas de urbanismo. Pode passar? As políticas de inclusão social, portanto, são insustentáveis sem um ambiente de segurança, como eu dizia. Da mesma maneira, pessoal, que as políticas de segurança são insustentáveis sem uma saturação permanente de políticas sociais. Ora, se você entrar só com polícia, mas se você não entrar com água, com luz, com saneamento, com educação de qualidade, com saúde de qualidade, ninguém sustenta a médio e longo prazos mero ingresso de polícia ou de guardas municipais ou de bombeiros nos territórios. Isso é uma obviedade que precisa ser resgatada. Pode passar? Nós temos algumas experiências, já citada Medellín, pode ir adiante. Temos experiências significativas no Brasil com as usinas da Paz, e aí a Ivanilda vai falar melhor do que ninguém, porque é uma grande gestora de uma das unidades mais ativas das usinas da Paz em Belém do Pará, né? Unidades essas que transformaram a vida dos moradores, não só do ponto de vista da segurança pública, mas do ponto de vista da inserção de todos os demais direitos que antes lhes eram negados. Temos uma outra experiência que é seminal no Brasil, que é a experiência dos Compás, no próximo slide. Os Compás se inspiraram em Medellín, inspiraram muito a todos nós, brasileiros e brasileiras, que instituímos em diversos municípios do Brasil experiências de urbanismo social. Aqui apenas digamos, um en passant. A gente poderia falar de experiências que estão se instituindo no Rio Grande do Sul, através do RS Seguro, poderíamos falar de experiências que estão se instituindo em Manaus, poderíamos falar de experiências que estão se instituindo aqui em São Paulo, e assim por diante. Quer dizer, nós não temos mais o mesmo quadro de 25 anos atrás. Há ainda descontinuidade, ainda muitas deficiências, mas nós estamos construindo, como eu disse, massa crítica. O Brasil contemporâneo, com todas as suas dificuldades, é um país que institui experiências que trazem de volta a esperança ao povo brasileiro e que comprovam na prática que a transformação social é possível, né? Então, o que é o urbanismo social? Eu com isso vou encerrando, pode passar a próxima. O urbanismo social coloca as pessoas no centro das transformações, portanto, não é mera urbanização de favelas. A urbanização de favelas é importante, merece todos os aplausos, mas nós precisamos ir além da urbanização de favelas, colocando as pessoas no centro e transformando a cultura das pessoas, dando oportunidade a que as pessoas transformem as suas culturas individualistas em culturas comunitárias, na construção de projetos territoriais próprios, no desenvolvimento da cultura territorial própria, naquela linha sempre que o Milton Santos nos desafia quando fala de território. Pode passar? Nós temos aí dois tipos de estratégias: transformações amplas, que envolvem o município inteiro, como é o caso de Medellín, como foi o caso de Curitiba há uns anos atrás no Brasil, e temos as intervenções transformadoras focais, que é o que nós temos hoje no Brasil. Você escolhe um segmento mais difícil do ponto de vista de IDH, por exemplo, mais difícil do ponto de vista de criminalidade e violência, né? Mas eu diria também com redes comunitárias pré-existentes, e investe nesse segmento territorial, tendo a certeza que, transformando-se esse segmento, uma dinâmica de contaminação positiva ocorrerá e os demais territórios vão se transformando, e dando também ao poder público a oportunidade, a partir de políticas bem-sucedidas, de criarem o crescimento dessas experiências, de darem escala a essas experiências, obviamente sempre de uma maneira ponderada, segura, sem exageros e sem marketing, né? Porque crescer em cima de marketing é sempre uma fórmula de insucesso, uma fórmula de fracasso. Tem que crescer em cima de condições objetivas que são dadas pelas questões de ordem econômica, pelo investimento econômico, e são dadas também pelo agrupamento suficiente de capital social
para que se mantenham essas experiências. Pode passar. Essa transformação ampla, não vamos nos deter nela. Eu queria dizer que as transformações focais, elas, portanto, se irradiam a partir de territórios. Pode passar. Temos aí alguns pilares do urbanismo social, políticas têm que ser integradas, não é caixinha separada, não é política da Secretaria de Assistência Social, ainda que a assistência social tenha uma participação importante, tem que estar todo mundo junto, tem que ser política de Estado, tem que ter governança compartilhada com a comunidade, tem que ter saturação não só de segurança pública, mas de serviços sociais integrados, temos que ter... Podemos e devemos ter atenção a grupos prioritários, mulheres provedoras, juventude de 14 a 24 anos, primeira infância, assim por diante. Os serviços integrados e continuados precisam ser oferecidos à população e os investimentos têm que ser planejados de maneira constante e não crescendo, né? Pode passar. Nós temos aí, portanto, uma intersecção entre poder público, terceiro setor e liderança comunitária. O papel da academia, o INSPER vem cumprindo, no meu entendimento, com brilhantismo esse papel, e a iniciativa privada, que quando se reúnem em torno dessa pauta comum, geram transformação objetiva de territórios. E nós não estamos falando isso aqui só de livro, né? Como coisa de livro, estamos falando a partir de práticas onde nós mesmos estivemos envolvidos e que demonstraram essa possibilidade, como a Ivanilda agora vai expressar melhor. Pode passar. Juntos, portanto, pessoal, podemos reverter essa realidade, construindo cidades mais seguras, justas e sustentáveis, onde a transformação social, cultural e urbana seja o alicerce para o desenvolvimento do país. Eu encerro agradecendo a vocês, acho que eu passei 5 minutos, peço desculpas, mas agradeço a vocês e quero dizer o seguinte, para finalizar, né? Eu gosto sempre de terminar com uma metáfora inspiradora, e eu tomo as metáforas da vida real, né? Há algum tempo atrás, conversando com um amigo, eu dizia, olha, eu fico às vezes tão decepcionado quando olho para um país tão rico como o Brasil, com seus filhos e filhas, na sua maioria, tão abandonados, né? E eu não vejo a luz no fim do túnel. E meu amigo me corrigiu e disse assim, Ricardo, seu erro é esperar pela luz no fim do túnel. Não espere luz nenhuma no fim do túnel escuro. Acenda a luz no meio do túnel escuro, ilumine a você mesmo, ilumine quem está por perto e caminhe para superar o túnel escuro. Então, eu acho que esse é o desafio que cabe a todos nós, a cada uma e a cada um dos que estão hoje aqui participando. Acendamos as nossas luzes no meio desse túnel escuro e superemos essas trevas, mergulhando num país novo de justiça social, de inclusão, de benesses para todos aqueles que constroem a riqueza do país. Isso é possível. Eu, como historiador, digo que todas as grandes transformações sociais começaram com menos de 284 pessoas, que são as que estão participando aqui hoje. Todas as transformações históricas começaram com muito menos gente, mas era gente convicta e apaixonada que pôs mãos à obra e que foi contaminando positivamente os entornos. E aí eu desafio alguém que me apresente qualquer grande transformação da história que não tenha começado por pequenos grupos, com vontade e com metodologias corretas. E esse é o grande desafio que nós estamos enfrentando hoje em todos esses webinários, né? Quais são as metodologias, melhores metodologias, os melhores conteúdos para transformar a realidade brasileira? Muito obrigado, devolvo a Larissa. Excelente, Ricardo, sempre muito inspirador. Vamos acender as luzes, pessoal. Eu quero trazer a provocação que o Ricardo já trouxe, né, na dimensão da governança compartilhada, do processo de cocriação, de participação em todas as etapas, né, com a comunidade, para que a Ivanilda contasse um pouco sobre a experiência dela, falasse sobre a sua trajetória de mobilização e da importância, né, de primeiro ter havido a estratégia do Ter Paz, para que depois houvesse o desdobramento, né, da construção da Usina da Paz de Cabanagem. Boa noite a todos.
que estão nesse webinário. Em nome do Dr. Ricardo Ballesteri, né, professor Ricardo, uma pessoa que é educação, gestora de uma escola estadual, e com o advento do Ter Paz, do programa Territórios pela Paz, eu comecei, a escola entrou no programa e eu passei a, a estar junto, né, a vivenciar toda aquela transformação que o território da cabanagem passaria daquele momento a vivenciar, né? Também eu gostaria, primeiro, de agradecer ao INSPE a oportunidade de poder estar falando um pouco desse programa que também tem feito aos paraenses, né, também, em especial, quem mora em Belém do Pará, nos territórios vulnerabilizados, e que, pelo advento do programa Territórios pela Paz e as Usinas da Paz, hoje nós vivemos uma outra realidade, né? Então, o Ter Paz, ele é esse programa que iniciou em 2019 e que foi um programa que iniciou pelos territórios. Nós não existia usinas, né? A gente fazia as atividades das secretarias nos centros comunitários, nas escolas estaduais, em especial, né? E nas diferentes escolas. Depois sentiu-se a necessidade, né, de ter realmente um equipamento que pudesse abarcar todas as atividades que as secretarias estavam, naquele momento, as secretarias estavam sendo manifestando, né, fazendo as atividades, seja da área da assistência, seja da área da saúde, enfim. E aí vem as usinas da paz. E anterior a isso, claro, nós, como a gente tinha uma vivência já de escola, e nós havíamos, e essa vivência de escola, ela possibilitou a gente ter na cabanagem, né, o conhecimento com os pais, os alunos, os familiares de modo geral e a população de modo geral daquele bairro, né? Que como gestora pública, eu sempre tive o lema comigo, né? Não é porque o serviço é público que ele tem que ser de qualquer jeito. Então, isso fez com que eu conquistasse as pessoas e também a credibilidade da comunidade, né? E aí quando foi convidada para gestor território, eu também levei esse mesmo lema comigo, né, que eu tinha na escola, de tratar bem a minha comunidade, de ver o que ela precisava e de buscar realmente algo que fosse apoiar, né, todas as ações que pudesse melhorar a qualidade de vida, que pudesse melhorar aquele momento que nós estávamos vivendo, porque os territórios em Belém, eles são eram territórios dominados pela criminalidade. Não vamos dizer que acabou, mas pelo menos hoje nós vivemos com mais tranquilidade, né? E aí, em 2021, 22, foi a usina da cabanagem foi inaugurada e eu passei a gestar a usina da cabanagem. A usina da cabanagem, ela é uma usina que ela tem mais de 70 serviços, né? Aí você está vendo um prédio da usina, ela divide entre o prédio do teatro, ela tem um prédio da usina, que leva esse nome, porque a usina ela produz luz, e a nossa ideia é produzir conhecimento, né? Transformação social, né? E a parte da assistência social. Assistência social, onde tem todas as atividades do Estado, né? E vocês observam nessa imagem que nós colocamos aí, a formação dos policiais do Estado do Pará, no caso, agora, todas as vezes que o IESP, ele está trabalhando a questão da formação de policiais, as usinas passaram a ser locais onde eles estão lá para conhecer, para vivenciar o programa, para que a polícia se torne uma polícia realmente comunitária, que conheça as pessoas, que conheça os seus territórios antes de irem para as ruas, né, no caso. Aí um pouco, né, do nosso trabalho.
Esse aqui é o nosso ginásio, onde nós temos todas, esse é um dojo, a quadra esportiva, e nós temos todo tipo de esporte, das artes marciais, a parte de esporte de quadra, a parte da piscina, né, dos esportes aquáticos. Aí nós atendemos crianças, nós atendemos jovens, adultos, idosos, né, e de segundo, o nosso funcionamento, ele vai de segunda a domingo, né, com atendimento ao público, começa a partir das 8 da manhã e vai até às 22 horas. As secretarias atuam, no caso do esporte, até às 20h30. Depois, nós entramos com a comunidade organizada. O que é essa comunidade organizada? É justamente aqueles que tinham alguma prática esportiva, mas não tinham aonde realizar. Era aquela pessoa que se reunia, que tinha o seu grupo de futsal, né, a sua parte do judô, mas ele não tinha onde realizar suas atividades e passaram a vir para a usina. Olha, a parte esportiva, né? Aí nós temos também a parte das danças, né? Que nós temos o balé, temos as danças folclóricas, contemporâneas, enfim. Vai passando aí. Aí um pouco das nossas atividades, aqui nós temos a parte da CESPA, eles realizam dentro da assistência, nós temos a parte da saúde, porém, tem as campanhas como Outubro Rosa, Novembro Azul, né, e aí a gente colocou uma foto da comunidade reunida para receber esses tipos de atendimento. Esse aí é a parte da ciência e tecnologia, e aí nós temos a informática educativa. A informática educativa, ela vai da criança até o idoso, né? E a gente, para realizar essas atividades também, nós escutamos muito a nossa comunidade. Por exemplo, a informática educativa, ela não existia para o idoso, né, a partir dos 65 anos. Então, eles solicitaram que eles gostariam que tivesse, porque eles precisavam lidar com a questão das atividades do governo, para verificar a pensão, para verificar a aposentadoria, e aí nós implementamos o programa de informática educativa que a gente chama de melhor idade, tá? De 65 mais. E aqui a parte da culinária, né, que é o nosso a culinária nós temos manhã, tarde e noite, e é um dos cursos que maior relevância tem, maior procura. Essa outra foto aqui, ela mostra também já o Planetário do Pará, que é um projeto do governo, né, um programa do governo do estado, que leva as pessoas à visualização noturna, né, do céu e tudo. Então, eles vão para a usina para experienciar, fazer essa experiência científica com as pessoas que estão no entorno, né? Vocês podem observar as casas, porque a usina da cabanagem, ela está dentro do território, dentro realmente no centro, né, do território da cabanagem, porque o território da cabanagem não é só o bairro da cabanagem, tá? Nós temos ainda 5 bairros, a cabanagem no seu total, e mais 5 bairros. Passando aí. Isso. E aqui a parte isso aqui foi uma atividade que nós realizamos também, a população presente, foi o Dia das Crianças também, né, que foi uma atividade com o Ministério Público, tá? Então, aqui, isso aí é um pouco do que a gente realiza, né? E, assim, o que é que a usina tem contribuído, além de todas essas atividades para os nossos usuários, né? A usina, ela tem ela vê. Larissa, que para mim travou.
Voltou. Acho que voltou. Tivemos uma pequena falha de conexão, Ivanilda, se você puder retomar um pouquinho o raciocínio. Oi, foi de onde? Eu estava apresentando, né, um pouco. Vocês viram as fotos? Sim, nós vimos. Foi assim, mais ou menos 1 minutinho que a gente perdeu você. Ah, tá. Antes do slide, passa o outro. Eu estava apresentando, né, as atividades de algumas das secretarias que nós temos, né, lá na usina. Essa atividade aqui é da sala da culinária, e é uma atividade porque lá tudo é intersetorial. Então, as pessoas às vezes se admiram, porque essa atividade aqui, ela é da Secretaria de Ciência e Tecnologia, né? Ela é responsável pela parte de culinária. E aqui nós temos outro serviço, na outra foto, você vê um serviço da Universidade do Estado do Pará, do Planetário, que leva, né, os seus equipamentos para que as pessoas possam interagir com eles, e com eles, né, quando ocorre algumas atividades relacionadas à questão da visualização noturna. E assim, essa aqui que eu estava mostrando, né, que é a atividade do Ministério Público, que foi a criança, no Dia da Criança, que foi uma atividade que nós realizamos com o Ministério Público. E assim, a usina, na realidade, hoje, ela contribuiu para essa transformação social que existe no bairro da Cabanagem e nas suas adjacências. Hoje, a usina da Cabanagem, as pessoas sempre falam, mas por que a usina é uma usina essencialmente feminina? Você vê muitas mulheres, né? E ela tem um porquê. Porque, na realidade, durante muito tempo, nós vivenciamos muita questão da criminalidade, né? E muitas mães perderam seus maridos, seus filhos, enfim. E aí, hoje, elas estão na usina, como disse uma mãezinha para mim, que a usina, ela ressignificou a vida dela. Né? Por que ela ressignificou? Durante muito tempo, quando ela perdeu o filho dela, e ela viveu muito tempo fora, ela dizia que ela não tinha mais condições de viver. E pelo advento da usina, ela passa a vir para a usina, ela passa a conviver com as pessoas, ela passa a vivenciar outras atividades que que não tinha, que ela achava que já tinha, que a vida dela ela não tinha mais importância. Né? E, além disso, além desse atendimento às mulheres, nós temos atendimento aos jovens, nós temos a parte da robótica, nós temos a parte da impressão 3D, nós temos uma biblioteca comunitária, e uma brinquedoteca. E, além das brinquedos, como a nossa biblioteca ela é comunitária, nós temos espaços que são espaços coletivos e individuais para os estudos. Né? Então, se você quer fazer um estudo coletivo, você vai na usina, que você tem um espaço. Se você quer fazer um estudo individual, você vai à usina e tem esse espaço. E assim, o que eu considero assim, de suma importância, exatamente essa questão na usina você observar todas as secretarias estaduais praticamente estão lá. Né? As secretarias, as fundações, e as pessoas perguntam como trabalhar com secretarias, né, num único local, sem que nenhuma possa dizer, eu sou melhor, sem que a Secretaria de Educação diga que é melhor que a saúde, sem que a saúde diga que é melhor que a tecnologia. Né? Então, a gente consegue organizar de modo que todas possam estar trabalhando sem tomar o protagonismo para si, né, mas em prol da comunidade. Como a gente sempre conversa lá, nosso trabalho ela não está relacionado a... Estão conseguindo? Ela não está relacionada... Sim? Está dando para ouvir, sim. Ela não está relacionada apenas a uma secretaria, né, mas ela está relacionada à comunidade, o atendimento à comunidade. Tá? E aí a gente vê, por exemplo, nós temos os cursos técnicos, né? Os cursos de técnico de enfermagem, em companhia com as universidades,
nós temos o curso de técnico em saúde bucal, né? Recentemente nós tivemos uma formatura, e me chamou muita atenção de um senhor que veio dar um depoimento e me disse assim: olha, Ivanilda, eu morava no interior do Pará. Então, eu disse assim, vamos morar na cabanagem, porque alguma coisa essa usina da paz vai colaborar para a minha vida. Né? E aí a gente pegou, ele disse, aí eu disse, o que já colaborou? Ele, o que já mudou na sua vida? Ele disse, a senhora não imagina a transformação que já causou na minha vida. Por quê? Porque as minhas 2 filhas fizeram o pré-ENEM aqui e hoje estão na universidade. E hoje eu estou aqui, a minha outra filha fez o curso de recepcionista de eventos e hoje está empregada. E a minha filha fez o técnico de saúde bucal, hoje eu estou aqui para receber a certificação dela, porém ela já está empregada. Então, realmente, são coisas assim que às vezes é difícil a gente mensurar, porque a transformação é isso. E aí você não tem assim mensurar como se dá, mas é assim algo palpável para aquela comunidade. Que a gente outrora, né, você via que realmente, às vezes, como eu trabalhei durante 22 anos como diretora da escola, às vezes eu pensava, eu olhava e dizia, meu Deus, quando que vai chegar aqui? Quando que a gente... Mas eu sempre acreditei, né, que a mudança chegaria, né? Quando que a transformação vai chegar no nosso bairro. Né? Eu lembro que uma vez, quando eu recebi, a primeira vez, em 2019, que eu recebi a equipe do governo, aí alguém me perguntou assim... Aí, então, na escola que eu trabalhava, eu só recebia eles pela janela. Minha sala e atendia as pessoas pela janela, porque eu não podia chegar próximo, porque eu tinha medo que alguém botasse uma arma na minha cabeça, né, e fizesse eu abrir a escola e roubava a escola. Então, o que foi que eu fiz? Eu ficava nesse dilema. Aí eu perguntei para a pessoa, perguntei para essa pessoa do governo, aí ela disse, não, eu vim aqui para ir, começou a conversar, a falar sobre o programa, tá. Aí eu peguei e disse, Vanilda, qual é o seu maior sonho? Eu disse, meu maior sonho é poder receber vocês, não mais pela grade, mas é estar num local onde eu não tenha grade para receber vocês, né? Não vou mais receber pela grade. E hoje eu estou na Usina da Paz, e hoje eu não recebo mais as pessoas pela grade, né? Hoje a usina ela é um local amplo e que não tem, né, nenhuma grade, e as pessoas vão lá porque se sentem seguras, as pessoas vão lá porque elas sabem que elas serão bem acolhidas, né? E isso, para mim, e eu acho que para todas as pessoas, que todos os territórios onde tem uma usina da paz, sabe que realmente a transformação social chegou. E a importância desse equipamento, assim, é imensurável. E, para mim, e para todos, né, todos os gestores de usina, acho que a gente tem assim, uma satisfação muito grande de estar ali, de realmente trabalhar pela nossa comunidade. E eu sei que essa comunidade, né, que a gente trabalha, que a gente busca, eu sei do amor e do carinho. Se você entrar numa usina da paz, você não vê uma pichação, você não vê um quebrado, você não vê... Por quê? Porque aquelas pessoas, elas têm um sentimento de pertencimento, né? Porque elas sabem que é o bem que aquilo fez, ocasionou, a transformação que ocasionou na vida de cada um e de cada homem, de cada mulher daquele território. Tá? Então, gente, que importante escutar, Ivanilda. Oi? Muito importante te escutar, de trazer essas dimensões simbólicas, essas dimensões de mudança de cultura, né, que são tão relevantes para a gente pensar em transformações que são sólidas, né? As mudanças de cultura são aquelas que mais demoram para acontecer, né? Então, a população se sentir parte, né? Se sentir de fato bem recebida, né, dentro de um equipamento público, é essencial. Entender que aquele espaço é dele, né, é essencial para a gente pensar em políticas públicas que tenham impactos sociais profundos. Né? Eu vou precisar Larissa, que a gente vá para... Só em menos de meio minuto, só assim para... A gente ouve com tanta emoção o relato da Ivanilda, né?
E verdade. eu queria trazer um dado aqui estatístico, que é o seguinte: nós tivemos, né, Ivanilda, em 5 anos de usina, nós tivemos uma redução dos crimes violentos, letais, intencionais de mais de 80% nesses territórios que outrora estavam entre os mais violentos do Brasil e alguns deles os mais violentos do planeta. E outra coisinha rápida, Lari, quando eu apresentei ali as estatísticas sobre o Brasil, veja a falta que faz uma palavrinha, né? O meu ajudante aqui que elaborou esqueceu de uma palavrinha naquele 1,7% do PIB. Aí deu um tilt ali, mas aqui eu já esclareci para vocês. 1,7% do PIB, para quem pegou aí, é a média do gasto estatal em segurança pública no Brasil. Tem que somar com os 4,2% da média do gasto do setor privado, só para não deixar em branco. Obrigada, Ricardo. Ivanilda, muito obrigada. Eu vou precisar que a gente entre na etapa de discussão. Nós temos alguns minutinhos apenas. Já vou de antemão dizer que a gente pode estender um pouquinho, né, o nosso tempo para tentar garantir que algumas perguntas tenham respostas, né? Mas eu fiz aqui uma seleção. Nós estamos recebendo muitas perguntas bacanas, né? Mas eu escolhi 3 perguntas que têm a ver com a dimensão de pensar os desafios de cidades, né? Então, eu vou colocar essas perguntas à disposição para que cada um dos nossos palestrantes respondam as que eles se sentirem mais à vontade para responderem. Lembrando que a gente pode expandir um pouquinho no tempo, mas também não podemos nos alongar tanto, né? Então, vou pedir para que vocês sejam sintéticos também. Então, a Raíssa Rodrigues diz o seguinte: há exemplo no Brasil de alguma atuação conjunta dos poderes público e privado em projetos voltados para o urbanismo social? O Willy Gustavo Wilbert faz uma pergunta abordando o tema das leis. As leis elas são alinhadas com as necessidades para desenvolver o desenvolvimento urbano e social e de segurança? Tem um sentimento de impunidade. E aí, a Ranieri Veras faz um comentário dizendo que nós sabemos que a maior parte dos municípios brasileiros eles são de pequeno porte. Como a gente implementa ações de inteligência municipal voltadas à segurança pública no caso de pequenos municípios? Vou devolver a palavra para vocês, começando pelo Pazinato. Maravilha. Bom, eu acho que eu vou ficar com essa pergunta dos municípios pequenos, menores, né? E como podem avançar em relação à inteligência municipal. Imagino que a gente tem algo como 3, 4 minutos, né? Professor Larissa, mais ou menos isso, né? Isso, vamos tentar manter esse tempo. Tá bem. Bom, primeiro eu acho que é importante destacar que o que nós conversamos aqui, as interfaces entre segurança pública municipal e urbanismo social, elas são possíveis para qualquer porte de cidade. Inclusive, são desejáveis que aconteçam em todas as cidades brasileiras, né? Claro que um município pequeno em termos populacionais, em termos de dimensão territorial e de arrecadação, é um município que, em geral, tem mais dificuldades, né, de avançar em termos de constituir com os servidores da própria prefeitura, com servidores de carreira, mecanismos como um observatório, um lab, né, para fazer o tratamento de todos esses dados e informações que o próprio município já produz, né, além daquelas que são produzidas por outros órgãos públicos oficiais de relevância para o tratamento desses dados, né? Então, me parece que o primeiro movimento importante que esses municípios menores precisam ter é colocar o tema da segurança pública municipal e da sua interface com o urbanismo social como um tema da agenda da cidade. Não é um tema da agenda unicamente municipal, tá? Assim como não é um tema unicamente da agenda estadual ou mesmo federal. É um tema que deve estar na agenda da cidade.
Para isso é importante que o prefeito ou a prefeita identifique uma liderança entre os seus gestores que possa encampar a transversalidade dessas políticas públicas de urbanismo social. Eventualmente, um município pequeno não vai ter uma secretaria municipal de segurança, né? Eventualmente, a agenda relacionada à infraestrutura, né, às políticas públicas urbanísticas, ou mesmo a dimensão da zeladoria do município, vão estar com uma secretaria em particular, de administração, de obras públicas, de infraestrutura, de serviços públicos, né? Mas é importante que a secretaria que tenha essa prerrogativa possa liderar esse processo de articulação com os demais setores e instituições da prefeitura, que tem um papel importante numa intervenção integrada, efetivamente integrada, territorializada, e que possa considerar a centralidade do ser humano, das pessoas, né, como destinatários dessas políticas públicas. E faça intervenções que, do ponto de vista simbólico, traduzam esta mudança de mentalidade em relação às inovações de políticas públicas de segurança e urbanismo social. Ou seja, identifiquem um território, eventualmente aquele mais vulnerabilizado, exposto à violência, e as áreas daquele território, os equipamentos públicos daquele território, eles precisam ser revitalizados, eles precisam ser ressignificados, precisam ser fortalecidos com base, e uma referência muito importante é esta apresentada pelo professor Ricardo Balestreri, que é o Guia Prático de Urbanismo Social, desenvolvido pelo INSPER e pela Diagonal, porque ali tem um passo a passo, né, do que e do como fazer. Mas é importante que centralize uma interlocução, promova uma instância em que o prefeito possa liderar, junto com esse secretário, que vai ser o responsável, digamos, executivo por acompanhar a implementação dessas políticas públicas, uma governança efetivamente integrada que coloque o tema do território, né, e da convivência das pessoas naquele território como central para o desenvolvimento dessa política. E aí, como eu costumo dizer, e acho que essa interface valoriza e fortalece esse processo, não haverá direito à segurança sem a segurança desses outros direitos fundamentais, né? Então é importante que haja uma efetiva visão sistêmica, né, do município, não departamentalizada, como disse o professor Balestreri, de modo que esta governança integrada, a partir da liderança do prefeito, de uma pessoa de referência, possa construir essa intervenção. E a dificuldade com a inteligência, essa pode ser suprida com parcerias com universidades, com centros de pesquisa, quem sabe até com o INSPER, né, para que se possa avançar e contribuir com esse desafio. Obrigado. Larissa? Oi. Travei um pouquinho aqui. Antes de passar a palavra, eu vou pedir, queridos, que vocês possam responder uma pesquisa de avaliação a respeito dos conteúdos, né, deste webinário. Essa dimensão de avaliação e de acompanhamento é sempre muito importante para a gente, então a gente está disponibilizando no chat esse link, tá bem? E aí, nesse tempo, a gente espera que vocês possam participar dessa pesquisa para contribuir com a proposta de programações novas, enfim, tudo isso, tá bem? Então, vou passar a palavra ao professor Ricardo para que ele possa escolher uma das perguntas, ou duas, mas de forma rápida, Ricardo, para a gente poder dar continuidade. Obrigada. Olha, eu começaria respondendo ali pela questão das leis e da impunidade. Achei muito interessante essa pergunta. E, em cima dela, eu quero dizer o seguinte: há impunidade no Brasil? Sim, há muita impunidade. O problema é a gente identificar impunidade para quem, né? Para os pequenos no Brasil, há muita punição. O Brasil é hoje o terceiro maior país prisional do planeta. Conforme alguns outros especialistas, o quarto, mas não importa, é um dos países mais prisionais do planeta, né? No Brasil não se prende pouco, no Brasil se prende muito e se prende muito mal. O que acontece? Quem normalmente é punido no Brasil é quem não tem vida criminal, quem não é significativo na criminalidade, né? Um sujeito que seja pego hoje
em periferias brasileiras, em regiões de exclusão do Brasil, uma pequena quantidade de maconha que pareça uma quantidade superior àquela de consumo pessoal, e isso é muito subjetivo, isso vai depender da interpretação, da discricionalidade do policial e do juiz depois, né? Se o sujeito é pego num CEP, né, entre aspas, indevido, né, com uma pequena quantidade a mais de maconha, ele pode parar no presídio, aos 18, 19, 20 anos. Obviamente, é no presídio que ele vai ingressar na vida criminal, porque ninguém sobrevive aos presídios brasileiros sem ter guarida ou de uma organização criminal ou, em outros raros casos, de alguma organização religiosa, e ele tem que provar que ele realmente pertence à organização religiosa. Quem está falando isso é um ex-secretário de administração penitenciária que já teve 142 presídios. Eu tive 142 presídios para administrar em Goiás, né? E posso afiançar a vocês que o presídio é realmente a universidade do crime. Não se consegue dar conta dos presídios brasileiros, nem construindo cada vez mais, porque os presídios no Brasil estão superlotados. Tem uma média de 5 vezes a lotação, né? Então, nós precisamos diferenciar as penas, né? Quem não é criminoso de carreira, quer dizer, quem não tem esse DNA do crime, quem cometeu um delito ou um pequeno delito, precisaria de uma aplicação séria de penas alternativas. E falta seriedade para isso no Brasil. Nunca se tentou, de maneira macro, uma aplicação séria e acompanhada de penas alternativas e recuperatórias. O que a gente faz no Brasil é trancafiar as pessoas na estúpida intenção de que algo vai melhorar. Só piora, porque as pessoas dentro desses presídios superlotados ficam à mercê da atividade criminal organizada. Então, respondendo de maneira objetiva a questão, eu concordo que há impunidade no Brasil, mas há impunidade para quem tem poder. No Brasil, há impunidade para todos os segmentos que têm o poder ou da política ou do dinheiro, né? Lembrando sempre que a política também é normalmente um reflexo, um espelho do dinheiro, né? E há impunidade para aqueles que dominam a atividade criminal. Quando nós falamos, pessoal, em centenas de bilhões de reais, pelo amor de Deus, não nenhum de nós tenhamos a ingenuidade de imaginar que algum líder de crime organizado mora em favela. Quem mora em favela é gerente de ponto de venda, de varejo, né? Não tenhamos a ingenuidade sequer de imaginar que algum líder regional de tráfico de drogas mora em favela. Há uns anos atrás, quando o Fernandinho Beiramar disse que ficava impressionado com tanta atenção para a pessoa dele, sendo ele peixe pequeno no crime, todo mundo ficou surpreso, né? Mas é peixe pequeno, ele é um cara intermediário, né? Então, quem é da área de segurança pública e não é ingênuo, não é cândido na análise, sabe que a liderança do crime organizado não está na base da pirâmide, ela está no topo. Pelo amor de Deus, não entendam que eu estou dizendo que todo o topo da pirâmide está comprometido com o crime, né? O que eu estou afirmando é outra coisa. Eu estou dizendo que as lideranças do crime organizado estão no topo da pirâmide social brasileira. Não moram em favela, moram em condomínios de luxo, privados, pegam seus jatinhos particulares e vão a Miami, Amsterdã, fazer negócios de alto nível. Tem negócios escusos e tem negócios lícitos também. Estão entranhados nas mais, entre aspas, nobres instituições republicanas e privadas, muitas vezes. Então, existe impunidade no Brasil? Claro que existe. Existe impunidade porque não se vai atrás do dinheiro, falta o follow the money, né? Que é uma máxima internacional para desconstruir a atividade criminal. No Brasil, a gente vai atrás dos empobrecidos, né? Mas não atua nunca no foco central, a gente não sobe para a cobertura, a gente fica sempre no térreo. E é por isso que não, em décadas não se resolve e só piora a situação do crime organizado, né? E muito rapidamente, acho que a Ivanilda vai falar mais, só queria apontar para si que nós temos poucas experiências no Brasil de intensa participação na iniciativa privada, mas o INSPER, particularmente, está construindo fortemente essas parcerias, né? Das poucas que temos, eu citaria o Pará, onde as usinas da paz, cada usina da paz deve custar em torno de 20 a 25 milhões de reais, porque é um complexo gigantesco comunitário. No Pará, as usinas da paz até aqui foram construídas pela Vale e pela Hidro, né?
até em compensação, uma série de problemas de ordem histórica em relação à sociedade, tem tido uma postura diferenciada, e acredito que com segmentos empresariais verdadeiramente comprometidos em transformar a realidade desses territórios. Isso, então, eu vou ficar com a pergunta da Raíssa. Como o Ricardo já falou, né, além da construção da Hidro, da Alcoa, da Vale, né, que são as que constroem as usinas, dentro das usinas, no seu dia a dia também, nós temos iniciativa como o Sistema S, né, que hoje estão dentro das usinas, trazendo seus diferentes cursos, diversos cursos. Nós temos as universidades particulares, que hoje, às vezes eu brinco, né, que quem não está dentro das usinas não está perdendo aqui no Pará, né, o fio condutor da história. Então, tem que estar lá para fazer a história, para ver a transformação realmente acontecer. Então, e aí eu observo muito isso, que hoje nós temos um rol de atividades já da iniciativa privada, né, que quer estar lá, e a gente faz para fazer o termo de cooperação técnica junto com a nossa secretaria, que é a Secretaria de Cidadania, para poder atuar nas usinas. Então, Raíssa, eu vejo como um bom exemplo, né, da iniciativa privada nessa contribuição, né, dessa transformação através do urbanismo social. Excelente. Queridos e queridas, quero agradecer muito pela audiência de todos vocês, pelas perguntas. Infelizmente, né, são muitas perguntas e o nosso tempo é escasso, mas quero aqui deixar o convite para os nossos próximos webinários. Nós temos na terça-feira o webinar sobre mobilidade urbana, no mesmo horário, né, às 19 horas. Nós nos colocamos à disposição em casos de dúvidas através do e-mail web/cidades@insper.edu.br, vai aí para o chat também. E não poderia deixar de fazer uma rápida propaganda, né? Nós estamos com as inscrições da pós-graduação em urbanismo social abertas. Eu também vou pedir para a equipe técnica aqui botar o link para que vocês possam conhecer. É um programa de pós-graduação lato sensu, de especialização. Ele é único em todo o Brasil, um programa que vai tratar do tema do urbanismo social de forma transversal, falando de segurança pública e falando sobre como a gente trazer, né, a saturação social também, né, para os territórios vulnerabilizados. Nós recebemos alunos que possuem graduação, mas também recebemos lideranças comunitárias que não possuem graduação, não tiveram a experiência da universidade, nesse caso com um diploma de 400 horas em extensão em urbanismo social. Então, queria convidar vocês a conhecerem a nossa pós-graduação. Também vou divulgar aqui a newsletter, né, do nosso Centro de Estudos de Cidades. Agradecer mais uma vez, né, aos nossos palestrantes, agradecer ao Maurício pela organização e o engajamento em torno de toda essa proposta. Agradecer ao nosso grande coordenador Tomás, né, que também nos apoia em toda a iniciativa, e a equipe técnica do INSPER, e a todos vocês que estiveram com a gente do início ao fim. Temos uma audiência aqui muito grande. E nós teremos esse link disponibilizado no YouTube, né? Tem uma playlist, é playlist que fala de vídeo também, mas lá disponível com todos os webinários da nossa série de Cidades em Perspectiva. Então, boa noite a todos e obrigada.